Bem, eu não tenho como falar se o Bitcoin é melhor que a moeda fiduciária, ou até mesmo de falar sobre a possibilidade de um dia nós termos uma moeda mundial, se eu não souber o que é moeda e se eu não souber de onde vem o valor da moeda. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Estamos em uma sequência de aulas introdutórias ao estudo da moeda mundial, que é um assunto relacionado à economia monetária contemporânea. Bem, nós já sabemos que o valor ele depende de alguma propriedade que deve estar no objeto, capaz de ser colocada em nexo causal com a satisfação de uma necessidade humana. Essa definição é muito importante, porque tudo está baseado na teoria do valor, uma teoria fundamental para a economia. Bem, então, quando eu sei isso, e eu quero saber sobre o valor do dinheiro ou de qualquer outro objeto, a pergunta a ser feita é: quais ou qual a propriedade que esse objeto tem capaz de ser colocado em nexo causal com a satisfação de uma necessidade humana? E após eu entender a natureza dessas propriedades, eu vou poder fazer uma comparação entre os vários tipos ou espécies de moeda ou meio de pagamento de uma forma geral. Bem, quando nós falamos sobre moeda, quais são as propriedades que o dinheiro deve ter para ter valor? Há pelo menos duas propriedades que são principais. Uma é um pouco polêmica e uma outra não é tão polêmica. Na verdade, é a zero de polêmica sobre ela, que é a propriedade chamada de liquidez. Um ativo apenas pode ser considerado dinheiro se esse ativo for o ativo mais líquido na economia. Vamos entender isso de uma forma um pouco mais detalhada. Ao entendermos o conceito de liquidez, nós vamos entender por que mesmo o dólar não estando mais lastreado em ouro desde 1971, quando aconteceu a quebra do acordo de Bretton Woods, o dólar continua tendo valor. Do mesmo modo, ou por consequência, hoje nós temos a moeda fiduciária, ou melhor, a moeda escritural, que é a moeda fiduciária também, mas a moeda escritural, que é um registro, basicamente, grosso modo, um registro de crédito nas instituições financeiras que tem valor, mesmo esse registro não tendo qualquer lastro, inclusive não tendo lastro em dinheiro e em espécie. Mas escritural não tem lastro em dinheiro em espécie. E por que mesmo assim tem valor? Então, para entender isso, nós precisamos entender o conceito de liquidez. E para entender o conceito de liquidez, nós precisamos voltar lá na história da moeda, porque está relacionado o conceito de liquidez, essa propriedade, né, que faz com que o dinheiro seja útil, está relacionada. Tem todo um contexto histórico que nos ajuda a compreender melhor, né, como que o homem descobriu essa propriedade, vamos falar assim. Bem, tudo começa no âmbito do escambo, e no escambo nós temos o chamado problema da dupla coincidência de desejos. Então, se o sujeito, ele, por exemplo, ele quer leite e ele tem pão, ele precisa achar alguém que tenha leite e que queira pão. Com o tempo, o ser humano percebeu que alguns objetos eram mais demandados do que outros. Então, houve um período que quem tivesse gado, por exemplo, ia ter mais chances de obter outros produtos em troca de gado. Ou seja, tinha um grande número de pessoas que queria gado, estaria disposta a oferecer seus produtos em troca de gado. Então, as pessoas passam a ter o que? Gado como forma de moeda. Isso depois passa para os metais. Então, os metais passam a ter esse atributo que o Carl Menger chama de vendabilidade, que é, grosso modo, o que nós chamamos hoje de liquidez. Então, ou seja, é mais fácil eu me desfazer ou eu vender ouro, por exemplo, ou por meio do ouro eu ter acesso a uma grande quantidade de produtos,
do que se eu tiver apenas pão, por exemplo, ou tiver leite, etc. Bem, aí nós temos todo um processo de evolução, em síntese, que eu posso resumir aqui, mas isso está bem detalhado nos meus livros. Nós temos o problema que os metais eles geram, por exemplo, pelo fato de que você ter que levar uma balança para você fazer as trocas. Você precisa ser pesado. Posteriormente, para resolver esse problema, nós temos o Estado se apresentando para fazer a cunhagem dos metais a um custo chamado custo de senhoriagem. E o Adam Smith relata muito bem esse processo, falando que inicialmente o Estado cobrava um percentual, né, justo, né, para fazer esse processo de cunhagem, de modo que você saiba a quantidade efetiva, né, que você está ali negociando, mas com o tempo ele começa a se apropriar até o ponto que as moedas, né, deixam de ser efetivamente feitas com ouro. E o Adam Smith é muito crítico em relação a isso e fala que o que aconteceu na verdade é que os estados roubaram a sua população. Bem, aqui nós já entendemos algo bem importante. A ideia de você ter o ouro ou o gado visava a obtenção de produtos e serviços. Quanto mais um objeto proporcionava essa função, ele passa a exercer a função de dinheiro. E a grande questão que surge é a seguinte: esse objeto ele precisa ter alguma utilidade adicional a não ser essa utilidade de permitir a compra de bens e produtos de modo mais fácil que outros? Ou essa possibilidade de aquisição de bens e produtos está relacionada a obrigatoriamente deve estar relacionada a alguma propriedade intrínseca a esse objeto? Inicialmente acreditou-se que sim, porque de fato, se você for analisar a história, o gado ele passa a ser dinheiro em um determinado momento, porque as pessoas precisavam de gado e depois elas precisavam de metais. Só que com o tempo isso vai mudando. E aí você chega à percepção de que o que eu preciso efetivamente é apenas um objeto que me proporcione a aquisição de produtos e serviços de uma forma mais rápida do que outros objetos. E é exatamente essa que é a grande característica da liquidez. Por isso que o dinheiro, do ponto de vista econômico, ele deve ser o ativo mais líquido na economia. Se você entender bem isso, você nunca vai achar que, por exemplo, o dinheiro hoje ele é aceito porque existe tão somente pelo fato de haver uma imposição estatal. A imposição estatal que obriga, por exemplo, você pagar tributos com o dinheiro emitido pelo Estado, ela ajuda o quê? Criar uma demanda por esse ativo. E influencia, obviamente, a liquidez, mas eu não posso achar que isso é suficiente. E muitos economistas, estou falando de professores de economistas, tivemos agora um professor de economia da Universidade do Rio de Janeiro que reduziu o valor da moeda ao fato de você poder utilizar ela para pagar tributos. E não. A moeda ela precisa ostentar essa propriedade. Por quê? Porque se nós estivermos lembrando da teoria do valor, nós vamos ver que um objeto apenas tem valor se ele tem alguma propriedade que satisfaz a necessidade humana. Então todo o centro da discussão deve estar nisso. Quais são as necessidades humanas que eu preciso preencher e quais são as propriedades que esse objeto possui de modo a preencher essas necessidades. Uma necessidade humana, quando nós falamos de dinheiro, é de nós termos um objeto capaz de ser trocado de forma imediata por produtos e serviços. Isso está materializado em uma das funções da moeda, que é como meio de troca. Percebe? Então, é fundamental essa compreensão desse fenômeno da liquidez e de entender que isso inicialmente esteve relacionado com um valor, um uso que o objeto tinha. Nós falamos intrínseco, mas na verdade relacionado às propriedades constitutivas desse objeto. O que você poderia fazer efetivamente com o ouro,
que você poderia fazer efetivamente com o gado, mas hoje já não se trata mais disso, porque nós conseguimos o quê? Separar essa função, que é de você ter um objeto eficiente para facilitar as trocas, das propriedades de outras funções relacionadas a outras propriedades que um determinado objeto possa possuir, no caso do ouro, porque para você, por exemplo, fazer joias. Então, essa questão da liquidez é fundamental. Então, veja, quando eu entendo isso, agora eu consigo ter critérios mais sólidos para poder comparar determinados ativos, inclusive ativos que pretendem ser moeda. Porque eu vou perguntar daí o seguinte, quando eu vou fazer uma comparação, por exemplo, entre a moeda fiduciária e o Bitcoin. Eu vou perguntar o seguinte, qual dos dois ativos tem mais potencial de satisfazer essa necessidade humana de forma mais eficiente, a menor custo de transação, de aquisição de produtos e serviços? Qual dos dois ativos? Então, essa é a grande questão e que nós vamos começar a investigar na próxima aula. O mesmo vale para a questão da moeda mundial. Então, quando eu falo em moeda mundial, para saber se vai dar certo ou não, ou se realmente é importante essa discussão, eu preciso entender se eu tiver hoje uma moeda que não seja emitida por nenhum Estado, se essa moeda, por exemplo, vai realizar essa função, ou seja, vai ostentar essa propriedade de ser o ativo mais líquido e de que vai realizar essa função de permitir as trocas de uma forma mais eficiente e a menor custo. Porque é isso que efetivamente importa quando nós estamos falando de dinheiro. Há uma outra função também, uma outra propriedade que o dinheiro tem, certo? Segundo alguns economistas, mas que ela é polêmica. Alguns entendem que é algo positivo e outros entendem que é negativo, que é a função de desencadear o processo produtivo. O Dennis Robertson, que é um economista de Cambridge, ele diz basicamente o seguinte, que é muito importante que você tenha a moeda, além dessa questão da liquidez que nós falamos, mas também por quê? Porque você vai prometer, né, no caso, para o empregado, que ele vai receber uma quantidade de dinheiro, e com base na expectativa de receber esse dinheiro e de adquirir produtos e serviços, essa pessoa ela vai o quê? Vai trabalhar. Mas aí nós temos um problema. Por quê? Porque se essa quantidade de moeda ela estiver aquém das necessidades da economia, o sujeito ele vai trabalhar em um mês, ele vai comprar uma quantidade de produtos. No mês seguinte ele vai comprar uma quantidade menor. Ou seja, ele estará sendo aí prejudicado. Então isso é um problema. Mas é uma função que, segundo os economistas, muitos economistas, principalmente ou especialmente os keynesianos, de forma geral, entendem que sem essa ilusão monetária, sem essa promessa, né, sem essa criação artificial de expectativas no trabalhador, nós não teríamos avançado, não teríamos a produção que nós temos hoje. Então você precisa basicamente iludir o trabalhador para que ele possa efetivamente trabalhar, mesmo aceitando que ele não vai conseguir comprar os mesmos produtos e serviços, embora ele despenda uma mesma quantidade de trabalho, mas que isso é fundamental para que o modelo capitalista, de forma geral, ou qualquer modelo baseado, né, que utilize o dinheiro, conforme nós utilizamos, possa continuar, né, possa ter sucesso. Certo? Então o objetivo aqui dessa aula foi basicamente esse. Destacar duas propriedades fundamentais que o dinheiro deve possuir. Porque a partir da compreensão dessas propriedades, aí nós podemos avançar num debate efetivo. Nós podemos, por exemplo, falar se a ideia da política monetária programada do Bitcoin se faz sentido ou não. Por quê? Porque os keynesianos eles vão criticar isso, dizendo com base nessa propriedade que o Dennis Robertson fala. Eles vão dizer o seguinte, não, eu posso precisar ter uma emissão monetária para iludir os trabalhadores para que eles trabalhem mais, porque eu preciso aumentar a produção.
Mas os economistas austríacos, eles vão dizer que esse tipo de ilusão apenas gera problemas econômicos, que a moeda ela deve ter apenas a propriedade chamada de liquidez, deve permitir apenas de modo eficiente, ao menor custo de transação possível, as trocas, certo? Ou seja, e aí nós temos que pensar que nós não estamos num contexto apenas regional, nós temos que levar isso para o contexto internacional, vou colocar no primeiro momento assim, porque nós estamos agora falando de um meio de pagamento que pretende ser aceito de forma global, que é o Bitcoin. E ao mesmo tempo também a moeda mundial, que é um outro assunto que, né, nós ainda vamos falar, mas precisamos primeiro aí firmar essas bases, certo? Então, em síntese, o que é importante você sair hoje aqui dessa aula? É compreendendo que quando nós estamos falando de dinheiro e nós queremos comparar propostas, né, de criação, nós precisamos entender essas duas propriedades, porque a propriedade da liquidez é que explica essa evolução, vamos dizer assim, do dinheiro gado até a moeda escritural. E aí eu pergunto, por que não? Será que nós não podemos evoluir quando nós falamos em moeda escritural? Ou será que os meros registros em banco de dados e servidores centralizados é suficiente para as necessidades da economia? Será que não existe um meio mais eficiente, a menor custo de transação? O Bitcoin propõe ser esse meio. E ele vai apenas conseguir ter êxito se ele provar que ele tem propriedades, tem capacidade de fazer aquilo que a moeda escritural hoje faz, só que de uma forma melhor. É disso que se trata. Certo? Então eu espero que, eu acredito que as bases aí estão bem postas agora para que na próxima aula nós venhamos a avançar, agora que nós já entendemos bem duas propriedades fundamentais para essa discussão: liquidez e possibilidade de desencadear o processo produtivo. Lembrando que essa possibilidade de desencadear o processo produtivo é polêmica, não é pacífica, tá? Entre as economias. Alguns entendem que tem efeito apenas no curto prazo, outros entendem que isso causa um problema, um grande problema para a economia, e isso é estudado e discutido no âmbito da teoria econômica sob a designação do problema da neutralidade da moeda, tá? Para você que quiser se aprofundar, fica a dica aqui e nos vemos na próxima aula. Grande abraço.